boa tarde a você que está aí na tela da Band, acompanhando o RS Acontece, que começa agora. Boa tarde, Gabriela Lerino. Boa tarde, até 2h30 nós, coladinhos com você que estamos assistindo. Pois é, começou setembro e nesse espectro de cores, setembro é o mês amarelo e verde. A principal pauta é a preservação da vida. O amarelo, sobretudo, para evitar a mais evitável das causas de morte, o suicídio. A ideia é justamente aproveitar a cor do sol e iluminar vidas que enfrentam angústias, confusões, incertezas ou apenas a falta de apoio. Ainda hoje, o tema é tabu, mas o debate em torno dele cresce com espaços na mídia e também na arte. Já o verde é a cor da esperança, para lembrar outra pauta onde a vida vem em primeiro lugar, a doação de órgãos. A gente vai falar das duas hoje aqui no programa. E também tem outros assuntos, roda aí. Dono do próprio nariz. Em 3 anos, o número de gaúchos empreendedores subiu mais de 26% no estado. Esse é também o seu sonho? A gente traz dicas de como abrir um negócio. Acabou! Expo Inter 2019 termina com balanço positivo. Setor de máquinas e implementos agrícolas vendeu mais de 2,5 bilhões de reais. Número 11% maior do que em relação à edição passada. Fim do mistério. Polícia prende um dos principais suspeitos do ataque a um ônibus em Canoas, na região metropolitana. O coletivo foi incendiado e deixou 14 pessoas feridas. Depois do susto, os prejuízos. Parambi, na região noroeste, decreta a situação de emergência depois de intensa queda de granizo no final de semana. Em 3 anos, mais de 500 mil de gaúchos passaram a fazer parte de um universo de pessoas que tomam suas rédeas do destino para inovar e gerar emprego. São os novos empreendedores. Pois é, em 2016 o Rio Grande do Sul tinha 1.900.000 empreendedores, gente que vai para frente, faz o seu negócio ou está envolvido nesse ambiente. Neste ano, são 2.400.000, resultado da crise ou um ambiente fértil para gerar riqueza. Karine Flores nos ajuda a entender. Há 7 meses, Fábio abriu um restaurante especializado em choripã, um prato tradicional de origem uruguaia, que foi adaptado pelo empresário ao paladar gaúcho. Negócio novo, uma característica voltada para os gaúchos e nós, em pesquisas de mercado, nós vimos que não tem esse nosso produto ainda com esse viés, né? Até a decisão de criar o negócio, foram quase 2 anos de muito estudo e planejamento. A confiança no produto foi fundamental para que ele resolvesse empreender. Apesar do momento, do cenário econômico, o que preponderou na nossa tomada de decisão foi a oportunidade alta de sucesso. Fábio faz parte de um grupo de 2.400.000 empreendedores no Rio Grande do Sul. Entre 2016 e 2018, o número de pessoas que abriram um negócio no estado cresceu mais de 26%, segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, em parceria com o Sebrae. O aumento foi maior que a média nacional, de apenas 8%. Esse crescimento ele se deve basicamente a uma mudança na perspectiva da economia. Houve uma alternância de poderes de 2017 a 2018. Isso gera uma expectativa mais positiva para os empreendedores empreender. O estudo revelou também que o número de empreendedores por oportunidade foi o dobro dos que começaram um negócio por necessidade. O empreendedor por oportunidade é aquele que analisa o mercado, ele vislumbra uma chance de algum negócio. Por necessidade, ao contrário, pessoas que ou perderam o emprego ou estão empregados com baixa remuneração, que eles buscam uma alternativa de aumentar a renda para a subsistência. Quase 5% de todos os empreendedores do Brasil estão no Rio Grande do Sul. E assim como o Fábio, compartilham o mesmo sentimento: paixão por empreender. Acreditar no potencial, seja da ideia, de quem está tocando o negócio, dos funcionários. Acho que a primeira palavra é acreditar. Depois é trabalhar bastante, fazer com que uma ideia realmente se transforme e depois é perseverar. Acreditar, trabalhar, perseverar. A gente segue falando de um assunto que é empreender, conversando com o gerente do Sebrae aqui da região metropolitana, o Paulo Bruscato. Deixa eu saber uma coisa, Paulo, tem idade para empreender, hein? Não há idade para empreender, né? As nossas pesquisas sinalizam que entre 18 e 64 anos é a taxa, vamos dizer assim, é a idade adulta do empreendedorismo. Mas o empreendedorismo,
ele é um comportamento, então ele pode ser exercido em qualquer idade. A oportunidade pode fazer o empreendedor? Sem dúvida, é o que deve ser feito, né? Inclusive, nossas pesquisas mostram que hoje estamos com 2 para cada 1 empreendedor. É um empreendedor por oportunidade. Isso é um conceito que o Sebrae se serve muito, né? Que é o empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. E um negócio tem muito mais chance de dar certo se você empreende por oportunidade. Por oportunidade. Certamente. Às vezes a gente tem lá 2 pessoas, por exemplo, que têm uma habilidade muito parecida. A gente está vendo comida agora, né? Sei lá, Certo. duas donas de casa, 2 doceiras, só que uma sabe empreender, a outra não. Como é que se inocula esse vírus do empreendedorismo? Porque quem empreende diz assim, que quem começa não para mais. Certo, assim, o empreendedorismo é uma dinâmica comportamental, certo? Obviamente tem muitos negócios que nascem pela capacidade de realizar, pela capacidade técnica de, por exemplo, a culinária, o setor de alimentos é muito premente nisso, né? Muitos empreendedores sabem cozinhar, se lançam no setor de alimentação. Mas isso não é garantia de sucesso, e sim o comportamento empreendedor. Então isso sim pode ser alavancado. Não é só o tempero da comida. Não é só o tempero, muito embora possa ser um Ajuda, diferencial né? no negócio. Ajuda. Mas tem que ter uma estrutura, né, Bruscato? Assim, o que tem que... Como é a cabeça de um empreendedor? Então, um empreendedor, à medida que ele é analisado, né, nós podemos entender alguns comportamentos que são muito latentes, né, como capacidade de correr risco, o vislumbrar oportunidades, a persistência, a busca por qualidade, capacidade de planejamento, capacidade de formar redes e a autoconfiança de assumir o protagonismo. Isso se desenvolve? Se desenvolve. Nós, inclusive, temos algumas metodologias que pegam o empreendedor num determinado patamar e larga ele no outro, né? Muito embora a gente saiba que esse gap ele vai variar de pessoa para pessoa, na medida que cada comportamento pode ser acelerado e tem seu devido tempo de maturação. Então há estratégias e treinamento para isso. Há estratégias de treinamento, não tenha dúvida. Como é que se dá lá, bato lá no balcão do Sebrae, como é que se dá esse processo para que o meu negócio, a minha ideia possa de fato saber se ela é ou não um negócio viável? Hoje, inclusive, nós tiramos o balcão da frente do cliente, né? Foi uma inovação que nós fizemos, né? Hoje em dia, nós estamos numa dimensão muito mais relacional, tanto digitalmente... Porque isso também muda, né? Muda muito, Os né? conceitos mudam. Né? Mudam demais. O Sebrae, já há algum tempo, vem trabalhando sobre uma égide, assim, sobre uma dinâmica do empreendedorismo que transforma. E para transformar, a gente precisa ouvir. Então, a gente está muito mais ouvido do que falando. Então, sim, a gente tem nossos modais digitais, o portal do Sebrae é um deles, mas temos os presenciais também. Nós ficamos aqui em Porto Alegre, na Salgado Filho 135 ali. Então, o empreendedor chega lá, a primeira coisa, ele vai ser entendido, ele vai ser escutado. E a partir dessa compreensão, aí sim, nós podemos fazer alguns sinais, algumas sinalizações de qual é o melhor caminho. Tem um direcionamento que um consultor dá para o Sem dúvida, muito mais do que um atendimento de balcão, né? Que já fizemos no passado. Essa pesquisa que vocês demonstraram, que trouxeram um número muito grande de gaúchos que estão empreendendo cada vez mais nos últimos 3 anos, também apontou a questão da escolaridade. Tem tudo a ver para se criar um empreendedor. Tem que começar lá na escola, talvez as primeiras ideias de como se empreender. Sem dúvida, a questão educacional, a educação empreendedora, é uma modalidade que o Sebrae vem exercitando muito forte agora desde das idades mais tenras. Assim. Nós temos algumas metodologias que aí, de uns 5 anos para cá, a gente vem apostando muito, tanto colocando à disposição das escolas estaduais, das escolas municipais, para que o tema empreendedorismo seja, vamos dizer assim, plantado ou implementado desde a tenra infância, passando pela adolescência, nós temos também convênios com as universidades, até a idade adulta. Já saíram, então, bons empreendedores aí de escolas? Sem dúvida, sem dúvida. Histórias bacanas? Bastante histórias. O Marcelo Blom está nos dizendo aqui pelo Facebook, dizendo o seguinte, tem que persistir também. Qual é o momento de dizer assim, bom, essa ideia não está boa, ela tem que ser ajustada, desiste essa, a gente tem ferramenta para isso? Sem dúvida, a questão de persistência ela é diferente da insistência, né? Hoje, no mundo das startups, que é um modal que cresce bastante, né? Modal econômico, socioeconômico, cresce bastante aí no estado do Rio Grande do Sul. A gente seguido fala aqui do programa. A gente usa uma palavra chamada pivotar, né? Erra rápido, reconserta, reconfigura e vai de novo. Porque o empreendedorismo ele tem que ser na prática. Claro que a dimensão conceitual ela é muito importante, mas você precisa ganhar velocidade no exercitar e no acerto e no erro. Isso é persistir, é trocar o caminho à medida que o mercado se mostra de outra forma. É ter coragem também, né? Para Sem saber dúvida. se vai, se não vai, tem que ir, né? Não adianta. E tem né, que apostar.
A crise tem feito mais pessoas procurarem o Sebrae em busca de uma iniciativa, uma ideia empreendedora? Sem dúvida, a taxa de desemprego, ela se mostrou pressionando o mercado empreendedor. E ali o Sebrae entrou muito forte, né? Porque é aquela desmistificação de que todos podem ser empreendedor, no entanto, você precisa separar o empreendedorismo por necessidade do empreendedorismo por oportunidade. Aquela pessoa que está desempregada e tem um recurso, se servem muito do Sebrae para que a gente ajude no vislumbrar da oportunidade. Porque, às vezes, quando a água chega perto da boca, né, do desempregado, ele se lança no mercado de empreendedorismo e, às vezes, sem o devido planejamento. E pode queimar o último recurso que ele tem. Pode queimar o último recurso. Isso nos preocupa muito. A gente vem atuando muito em cima disso. Eu acho que a Gabi colocou contigo essa questão que envolve a educação. Essa é a grande transformação, a gente se preparar para ser empreendedor desde cedo, coisa que minha geração que estudou nos anos 70, 80 não passou, né? Hoje em dia é uma realidade na sala de aula, nas escolas básicas, sobretudo, a possibilidade de ter o empreendedorismo como disciplina, por exemplo? Estamos querendo que se torne uma realidade. Temos metodologias, estamos visitando muito o governo do estado e as próprias prefeituras para colocar isso como uma disciplina obrigatória. Hoje ainda ela é eletiva, hoje ainda o Sebrae traz muitas das ferramentas, mas não precisa ser só o Sebrae. À medida que o governo começa a entender isso como uma coisa importante, já está entendendo, pode virar uma questão curricular. A gente fala de startup, quais são os setores onde as pessoas estão mais buscando investimento agora? Era essa a tua pergunta? Era isso, depois tirei tua pergunta. Então, mas tudo bem, a gente compartilha, esses são os serviços Nós vamos montar mais um negócio de fazer perguntas. Opa, está aberta as portas para vocês. Se os serviços, de uma forma geral, são os setores mais procurados por esses novos empreendedores que vêm com uma ideia para conversar com vocês, se é alimentação, assim, dentro dos serviços, o que mais tem? Sem dúvida, Gabriela, assim, o que acontece é que uma economia, quando ela se matura, e Porto Alegre, eu vou falar de Porto Alegre aqui, mas vou falar do Rio Grande do Sul, não é diferente, o setor de serviços ele acaba crescendo muito, né? As oportunidades mercadológicas, muito embora aqui no Rio Grande do Sul a gente esteja passando por um processo, o país está passando por um processo de retomada econômica, né? Então sim, os serviços são os que mais crescem. Os serviços de base tecnológica, inovativa, eles vêm crescendo muito e suportando algumas cadeias produtivas importantes no estado. A cadeia da alimentação é uma delas. É uma das cadeias que mais existem oportunidades no entorno. E essas questões de facilidades e inovação no segmento vem se apresentando como vamos dizer assim, como um mercado muito interessante para empreender. Aqui em Porto Alegre se procura o Sebrae ali na Salgado Filho, onde era aqueles mais antigos, o antigo Cinema São João. Exatamente, antigo Banco do Brasil isso, também. E pelo interior do estado, em qualquer unidade do Sebrae. Qualquer unidade, nós temos 10 regionais, né? A nossa aqui de Porto Alegre fica na Salgado 135, Salgado Filho 135, e existem mais 10 regionais espalhados pelo estado do Rio Grande do Sul. Tá bom. Paulo, Muito obrigado por estar conosco aqui. Nós é que agradecemos a Quando oportunidade. a gente tiver ideia, vamos lá bater na porta, né? Vamos lá conversar um pouquinho. Preciso para de orientação. desconstruir e depois nos dizer qual o O que caminho. sempre me assustou muito foi esse universo da burocracia em torno de um negócio, entendeu? Eu tenho medo da ideia. Documentos, Eu tenho medo que da tem que ideia. ser aberto, tal. Que é outra modalidade, que é outro pilar que a gente vem atuando muito na desburocratização. Talvez fique para o próximo programa. Vamos fazer assim. Abordar. Obrigado, Paulo. Tá Obrigado certo, por estar obrigado. conosco. Obrigado. Uma galeria na Avenida Salgado Filho, no centro aqui de Porto Alegre, foi arrombada. O caso só foi percebido quando as pessoas que trabalham no local chegaram hoje, no início da manhã. Assunto para a gente conversar ao vivo com a Karine Flores, que nos conta os detalhes. Oi, Karine. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos. Exatamente, a gente está agora aqui na Avenida Senador Salgado Filho. A gente sabe que é um local bastante movimentado aqui no centro de Porto Alegre. E bem neste ponto fica a entrada da galeria. Só que essa galeria, ela fecha durante o final do dia de sábado e só volta a abrir na segunda-feira de manhã. Ou seja, a galeria ficou fechada durante a noite de sábado, ficou fechada durante todo o dia de domingo, toda a madrugada de segunda. E hoje, quando as pessoas chegaram para trabalhar, elas visualizaram essa cena. Vou pedir para o nosso cinegrafista, Marcelo Campedelli, mostrar para vocês o tamanho do buraco que foi feito na parede. O que tem nessa parede? É um cofre de uma joalheria que fica no prédio ao lado. Então, os criminosos invadiram esta galeria e aí, como vocês podem ver, o estrago foi grande porque tem
todo o espaço do cofre aberto, a parede destruída, o chão completamente sujo, e aí eles realizaram essa ação criminosa arrombando o cofre e levando o que tinha dentro. Além disso, a gente consegue, pelo que a gente conversou aqui com os comerciantes, que não quiseram se identificar, não quiseram gravar com a nossa equipe, até por estarem com muito medo da situação que aconteceu, mas a gente soube que outras lojas aqui na galeria também foram arrombadas. Agora, o que a polícia busca entender é exatamente por onde esses criminosos entraram, tudo que eles levaram e qual era o objetivo desses criminosos, se era realmente a joalheria, se eles já tinham essa informação do cofre, se eles queriam roubar também as outras lojas. Isso tudo vai ser investigado e, é claro, quem cometeu todos esses crimes. Conversando com o pessoal da joalheria, que também não quis se identificar, eles me comentaram que não é a primeira vez, infelizmente, que isso acontece. Eles já foram assaltados outras vezes, já passaram por esse tipo de situação, só que desta vez os criminosos aí conseguiram arrombar o cofre e levar as mercadorias. Aqui quem circula por aqui está muito preocupado, né, com essa situação realmente, porque outras lojas também foram expostas a esse crime. Teve também as câmeras de segurança, que vários criminosos tentaram arrancar essas câmeras também para que eles não pudessem ser identificados. Então, por aqui, nesta galeria, as pessoas estão bastante preocupadas com esse caso que aconteceu. Mas realmente impressiona, né? Porque, pelo que me contaram, esse cofre que fica nesse trecho, ele é feito de aço. E além do aço, é um aço blindado, e além desse material, ele tem também toda a parede de concreto. Então não é uma coisa simplesmente fácil, né, para chegar até esse outro lado. Mas infelizmente os criminosos vieram preparados e conseguiram aí fazer esse prejuízo tanto para o prédio quanto também para as empresas aqui dessa galeria. Volto com vocês no estúdio. Tá bem, Karine. Daqui a Obrigado, pouco a gente conversa mais. Olha, mas a situação, o pessoal está preocupado lá, está preocupado na cidade inteira, né? Essa que é a realidade. Vê uma galeria relativamente simples ainda no centro de Porto Alegre, ok, tinha uma joalheria lá dentro, tomara não consigam arrombar esse cofre. É a primeira vez, né, André? Vamos lá. Vamos seguir o baile aqui, ó. Parambi, noroeste do estado, decretou situação de emergência depois de uma intensa queda de granizo na cidade neste fim de semana. Veja aí o tamanho das pedras. Algumas pedras eram do tamanho de uma bola de tênis. Cerca de 2.000 residências foram atingidas e registraram danos. A prefeitura distribuiu 30.000 metros quadrados de lonas e recebeu dezenas de pedidos de auxílio de moradores. Além das casas, o granizo também danificou o telhado de prédios públicos e empresas, além de 23 escolas municipais. Pois é, por isso que nós vamos até a cidade conversar com o prefeito Daniel Rinar. As aulas foram suspensas hoje em pelo menos 9 escolas, prefeitos. Esse é o principal efeito que se tem na vida prática, na rotina da cidade, desse temporal do último sábado. Obrigado por estar conosco aqui, uma boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje é um dia de tempo bom, tem sol, céu azul, então, no mais, a cidade vai voltando à normalidade. Foram praticamente 2.000 residências atingidas. Tem agora, sendo atendido na prefeitura, já foram mais de 150 pessoas que estão buscando auxílio da assistência social, da habitação, que nós vamos atendendo de acordo com a necessidade, a substituição das telhas. Como vocês mostraram, as pedras do granizo eram pedras muito grandes, então o que aconteceu não foi destelhamento, mas sim perfurou os telhados das casas e dos prédios públicos. Por isso, sim, tem 9 escolas que estão sem aula e dois órgãos de saúde, 2 pontos de saúde que não estão atendendo. Um ESF aqui no bairro São Jorge. E todos esses problemas, prefeito, tanto nas casas, nos postos de saúde como nas escolas, em razão justamente disso, de buracos no telhado dos prédios de cada um deles. Isso, daí como continuou chovendo por algumas horas depois do granizo, então molhou, danificou os bens. Felizmente nenhuma vida foi perdida, apenas alguns registros de feridos que foram subir nos telhados para consertar. Não precisaram retirar nenhuma família de casa, prefeito? Desabrigados nós não tivemos. Felizmente não tivemos desabrigados e o caso da manutenção dos telhados é que agora está ocupando a cidade, porque precisamos telhas e tem condições às vezes de fazer o reparo com uma manta asfáltica, mas as cidades, os bairros mais carentes que foram atingidos têm que fazer a substituição das telhas e, inclusive, no momento, o comércio já está tendo falta de material. Bom, o que significa esse decreto de situação de emergência que o senhor publicou, assinou no dia de hoje? De que maneira ele agiliza o auxílio às famílias ou aos locais atingidos? Sim, junto com a Defesa Civil, nós tomamos a decisão de fazer o decreto de situação de emergência. Ele é de padrão 2, porque causou bastante estragos.
porque desde o final de semana nós temos atendido as famílias de forma emergencial. Então, burocracias têm que ser agilizadas. A gente não pode fazer uma licitação para comprar lonas, por exemplo. Foi mais de R$70 mil da prefeitura investido em lonas. E a gente procura com isso também dar garantia para as pessoas que têm seguro, que financiaram suas casas com seguro. O decreto vai determinar as áreas que foram atingidas e vamos buscar outras auxílio do governo do estado. Nos próximos dias, provavelmente com a homologação do estado, eles também podem nos ajudar com material, com telhas e talvez até a liberação do FGTS para os trabalhadores. O senhor estava na cidade quando teve a situação do granizo, como é que foi? Foi muito forte o barulho? Como é que foram os moradores? Ligaram para o senhor? Como é que queria que o senhor relatasse como é que foi esse momento? Teve uma faixa da cidade que foi atingida, boa parte da cidade, na parte sul e o interior. As pedras eram de tamanho grande, tamanho de um punho, e elas caíam assim, atravessando os telhados. Então, não foi o vento forte que prejudicou, realmente perfurou os telhados. E aí, como continuou chovendo, isso era 13h20, 13h30 da manhã, continuou chovendo até 10 horas do outro dia. E aí ia molhando os bens e a gente teve que vir para a prefeitura. Eu agradeço muito os servidores, voluntários que ajudaram a distribuição de lonas, que foi aquele momento mais de tensão, um momento emergencial. Agora, como desde sábado à tarde não chove mais, está sendo possível fazer a substituição, conserto dos telhados. E hoje, com a parte pública atendendo, também consertando seus prédios, porque tem muitos prédios públicos que foram atingidos. Também foi atingido o hospital, mas não deixou de prestar atendimento. Escolas públicas, estaduais, além das municipais, foram atingidas. Então, hoje a gente está tentando recuperar, voltar à normalidade. Bom, para a gente encerrar, prefeito, a área rural do município foi atingida, parte da produção? Foi atingida a área rural, sim, mas mais na parte de patrimônio, galpões, residências e algumas estruturas de cultura. Mas os registros assim da área da agricultura mesmo não houve muito dano, porque as pedras eram grandes, mas não era assim muito densa. Então elas não atingiram assim a ponto de estragar muito as lavouras. Pelo menos até agora o levantamento não registrou perdas consideráveis econômicas na agricultura. Tá certo. Prefeito Daniel Renato, prefeito de Panambi. Prefeito, obrigado por estar conosco. Que bom que houve esse mutirão aí nessas horas que a gente consegue ver o valor da comunidade. Muito obrigado, prefeito. Exatamente. Muito obrigado a todos. Obrigado, prefeito de Panambi, falando sobre esse susto, né? Imagina, tá despencando uma bola na sua terra, na sua casa no final de semana. O RS Acontece faz um rápido intervalo e ainda hoje a gente vai falar sobre uma das ruas mais movimentadas de Porto Alegre, que está de cara nova, né? A João Alfredo, no bairro Cidade Baixa. Não sai daí. Está de volta no RS Acontece, que está disponível também no seu Facebook, facebook.com/bandrs. Agradecer aqui a Severina, que está nos desejando boa tarde, a Jane. Tinha gente falando que você está muito elegante hoje também, viu? Um beijo para quem me deu. Bem vestida, chique, né? E por aí vai. Olha, um dos suspeitos de colocar fogo em um ônibus em Canoas, na região metropolitana aqui de Porto Alegre, foi preso. A ocorrência deixou pelo menos 14 feridos na semana passada. Repórter Eduardo Oliveira traz mais detalhes do caso. A Polícia Civil prendeu o primeiro suspeito de ter ateado fogo contra um coletivo na noite do dia 26 de agosto, aqui no bairro Matias Velho, em Canoas. O homem foi identificado como Yarlison Dalone Melo da Silva, de 24 anos, e já teria outros crimes também na sua ficha criminal, entre eles atear fogo contra a casa da ex-companheira em 2016. O delegado conversou com a nossa reportagem e disse, inclusive, que o homem esperava pela polícia, esperava ser preso, porque estava sofrendo ameaças por parte de grupos criminosos, de facções criminosas aqui de Canoas. Nós não temos informação de que um outro evento desse tenha acontecido na história da cidade. Um veículo ser incendiado com pessoas dentro, que foi o que aconteceu. E isso chamou muito a nossa atenção. Nós começamos imediatamente a investigação, em conjunto com a Brigada Militar, com o apoio da Guarda Municipal, e ficamos nesses 7 dias praticamente com esse objetivo de realizar a prisão desses indivíduos e identificá-los. Conseguimos identificar e prender o principal, o executor, o homem que ateou fogo. Ele está preso, está medicado porque está queimado e, segundo as investigações dos policiais civis,
e militares. Ele, inclusive, confessou que havia ateado fogo no ônibus. No momento do ataque, 10 pessoas estavam dentro do coletivo e 4 aguardavam na parada de ônibus para entrar, então, no ônibus. O homem pode responder por 14 homicídios e a pena pode chegar a 160 anos de prisão. Seguimos aquele bloco de ocorrências. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a polícia segue as buscas por 5 presos que conseguiram fugir dos contêineres Sela, do Instituto Penal de Novo Hamburgo, no bairro Rio Branco. A fuga aconteceu neste domingo. 9 detentos conseguiram escapar pulando um muro. 4 já foram capturados pela Brigada Militar. Esta foi a primeira fuga de contêineres que começaram a operar em maio para aliviar a superlotação nas delegacias. A polícia está em investigação para entender como eles conseguiram fugir e se tiveram ajuda de terceiros. Gostei do bloco de ocorrências. E não é? Foi tu quem batizou agora. Vamos lá. A Polícia Civil prendeu o homem suspeito de ter matado a haitiana Germany Paul em um motel em Gravataí, na região metropolitana. O crime ocorreu na madrugada do dia 10 de agosto. Nós vamos até a redação da Band para saber os detalhes dessa prisão com Aristóteles Júnior. Aristóteles, uma boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Gabi. A todos que acompanham o RS Acontece nessa segunda-feira. Kelvin Lopes de Oliveira, de 24 anos, foi preso pela polícia em Gravataí, a mesma cidade onde o crime aconteceu, ainda na sexta-feira. De acordo com a investigação, ele matou Germany Paul, de 29 anos, em um motel de Gravataí, motel esse onde a haitiana era recepcionista, e o bandido entrou com uma prostituta na noite do dia 10 de agosto. Ele e a prostituta, a garota de programa envolvida nesse caso, usaram drogas. Essa mulher, ela deixou o local, o motel, para buscar mais drogas, de acordo com a investigação do delegado Gustavo Bermudes, e acabou nunca retornando. Isso teria deixado o criminoso muito nervoso, porque ela havia deixado o local com a mochila dele, todos os pertences, documentos e também dinheiro. Como ele havia consumido coisas do motel que ficam no quarto à disposição dos clientes, ele optou por assaltar esse estabelecimento comercial que fica em Gravataí para sair dessa situação onde se encontrava. Foi justamente durante esse assalto, André, que a recepcionista do local, a haitiana Germany Paul, foi assassinada por esse criminoso. Ele teria entrado em desespero, roubou o celular da vítima e também R$400. O celular da vítima nunca chegou a ser encontrado. Ele confessou o crime às autoridades e agora está preso, vai ser indiciado pelo crime de latrocínio. Já a garota de programa, que também está envolvida nessa ocorrência, colaborou com as investigações, foi uma das responsáveis pela identificação do suspeito de nome Kelvin Lopes de Oliveira e não será indiciada no processo que agora vai para a esfera judicial. André. Obrigado, Aristóteles. Olha, 2 homens foram baleados e um terceiro conseguiu fugir depois de uma tentativa de assalto a uma loja de celulares no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. O caso ocorreu por volta das 10 horas da manhã, na rua João Antônio da Silveira. De acordo com a Brigada Militar, os 2 criminosos foram socorridos pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e depois encaminhados para o hospital, mas não se tem informações ainda sobre o estado de saúde de ambos. Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre o Setembro Verde e Amarelo. As cores são alusivas à doação de órgãos e à prevenção do suicídio. A gente já volta. Está de volta com o RS Acontece. Nesse momento, no Paço Municipal, está sendo aberta a campanha Setembro Verde. É pela doação de órgãos. A parceria é com a ONG Via Vida. A presidente da entidade mandou um recado para quem assiste o RS Acontece. Olá, eu sou Lúcia Elber, presidente da Via Vida. Estamos iniciando hoje, numa parceria com a Prefeitura, o Setembro Verde, pelo Dia Nacional da Doação de Órgãos, que é dia 27. Queremos lembrar a todos a importância da doação de órgãos e tecidos, não só com o verde da saúde e da esperança, mas com a importância que requer esse ato de doar e salvar muitas vidas. No Setembro Verde e em todos os meses, exerça esse ato de cidadania.
Além do Setembro Verde, né, André, também tem o Setembro Amarelo. O mês de setembro é marcado pela discussão sobre o suicídio e como evitá-lo. É o Setembro Amarelo, que foi criado aqui no Brasil em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. É muito mais reflexão sobre o tema, a gente é necessário, e a gente tem que refletir sobre o que leva uma pessoa a terminar com a sua própria vida. Isso é uma oportunidade de se chamar a atenção para públicos que são vulneráveis ao ato. Aliás, se você me viu aqui digitando, eu estava passando para o Rafael, nosso editor, o site que a gente vai colocar no ar em seguida para as pessoas terem mais informações, porque a Secretaria Estadual da Saúde e entidades que fazem parte do Comitê Estadual de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio lançou um guia de prevenção do comportamento suicida, especialmente num público muito vulnerável, que é crianças e adolescentes. E exatamente, então, sobre esse assunto que a gente fala agora com a Andréa Volker e a Rosângela Moreira, que fazem parte deste comitê e que trouxeram o guia aqui. Então, já pergunto o que tem resumidamente nesse guia. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês aqui. Boa tarde. Então é isso. Primeiro, a gente quer agradecer, né, a oportunidade de estar divulgando esse guia de prevenção do suicídio com crianças e adolescentes, porque a gente acredita que se trata de uma ferramenta muito importante e principalmente para os trabalhadores, aquelas pessoas que atuam com esse público, né? Então aqui esse guia ele a senhora fala professores, né? Assistência social, conselheiros tutelares, enfim, a própria saúde, né, que trabalha com seus programas, poder ter boas informações para poder fazer um trabalho. O nosso comitê... Esse guia ele é focado para quem atua com esse público. Ele é focado, mas não faz nenhum problema, causa nenhum problema qualquer outra pessoa poder ler, né? Ele não é focado, por exemplo, para as crianças e adolescentes. Não é para as crianças e adolescentes, para as pessoas que trabalham com elas. Né? E poder... O que é o mais importante, hein, Rosângela? Como é que a gente vê sinais, por exemplo, desse processo de encaminhamento para um comportamento suicida? Isso que a Andréa traz, então ele contempla pelo menos, dentre outras, né, 5 políticas, então assistência social, educação, a saúde, a segurança pública e o conselho tutelar. Então a gente aponta, dentre outras coisas, os sinais, né, de risco, assim como as questões de públicos mais vulneráveis, né? Dentre as crianças e adolescentes, ainda assim tem públicos que ficam mais expostos ao comportamento. E a gente define também, conceitua melhor o que é o comportamento, né? Porque a gente ouve falar em autoagressão, autolesão, que a mais conhecida é a automutilação, a gente ouve falar da tentativa de suicídio, do suicídio consumado. Então, tudo isso faz parte do comportamento suicida. Então, a gente conceitua, explica isso para os profissionais, mas, sobretudo, eu acho que o guia traz esse enfoque da intervenção. O que eu faço diante de uma lesão superficial, né, sem risco de suicídio, e o que eu faço numa situação grave, de uma lesão grave e de um risco de suicídio. Isso tudo o guia traz. Isso tudo o guia traz. E a gente achou importante trazer a abordagem do guia, porque a gente não encontrou, assim, além de os profissionais buscarem muito por esse tema e pelo que fazer com isso, né? A gente não encontrou no Brasil nenhum material. Então, a gente sentiu a importância de ter brasileiro. A gente buscou materiais internacionais para nos subsidiar também. E para ele ser tão focado para professores, assistentes sociais, enfim, se percebe que essas crianças estão precisando de ajuda. Isso. Crianças que estão com algum problema, estão precisando de ajuda. E por isso, então, vocês resolveram focar nesse público. Isso. E apesar também de que eles passam a maior parte do tempo na escola, né? Isso, exatamente. Isso, o Comitê Estadual, ele pensou nesse guia porque existe uma demanda muito grande de professores e outras pessoas que nós já citamos aqui, querendo saber o que fazer numa situação, né? Então, o guia foi pensado nesse sentido. A gente tem feito diversos seminários, mas sabia que só os seminários não daria conta, né? E nós fazemos todo esse trabalho baseados em evidências, né? Nós temos dados epidemiológicos que nos mostram, nos apontam que nós devemos nos preocupar com as crianças e adolescentes. Esse guia está disponível na internet, né? Vamos deixar claro o endereço, porque é importante que as pessoas tenham acesso a ele, né? Sim. É saúde... saúde.rs.gov.br. Ali, ó, na tela ali. Saúde e mental. Tá aí na tela. Ali acessa o guia todo em PDF para baixar. Que é para as pessoas saberem, você pode baixar, ter no seu computador, compartilhar, mandar para amigos, é ilimitado. Isso aí. Exatamente. É ter informação, é compartilhar informação, né? Isso. No caso, assim, dos educadores que se deparam com uma situação dessa, o que eles têm que fazer? Eles procuram quem? Olha, eles, no primeiro momento, aqui está mostrando uma abordagem que eles podem fazer, né? Saber fazer uma escuta qualificada desse aluno, mas eles vão precisar, sim, contar com a rede, né?
de atenção à criança e ao adolescente, e aí cada município tem o seu fluxo, né? Tem os seus serviços direcionados, né? Vai ser Às vezes é um CAPS. Um CAPS, a própria atenção básica, se percebe que conforme o risco, né? A atenção básica vai conseguir dar um bom suporte. Em alguns casos a gente vai precisar de um serviço mais especializado. Então tudo isso está descrito aqui para a pessoa poder acompanhar. Agora, André, o que me chama a atenção é o seguinte, a gente discute hoje muito a questão do comportamento suicida em criança e adolescente. Demais. Não é a primeira vez que nós trazemos essa pauta aqui. Isso é um padrão desta geração que nós estamos convivendo, que é uma geração muito digital, às vezes muito focada em equipamentos, ou é um padrão que sempre se viu, adolescente sempre foi problema, e aí sempre tem algum tipo de pensamento mais depressivo? Nós temos nesse momento, assim, através das notificações, né, que os profissionais fazem quando atendem esses casos, a gente percebe um crescimento, né, desse fenômeno com esse público. E as hipóteses são inúmeras, né? Certamente tem a ver com a questão das redes sociais, né? Que eles ficam sabendo mais rapidamente o que o outro está fazendo, mas também eu acredito que tem a ver com a questão de como eles estão sendo cuidados, né? Pelos adultos nesse momento. Né? Começa lá em casa. Isso, muitos deles passam por outras violências, né? E aí acabam não conseguindo lidar e entram num sofrimento muito grande e acabam, né, pensando. Então, a gente procura trabalhar muito na questão da promoção, que a gente possa ter na escola, né, trabalhos de prevenção, que a gente tenha lugares que os alunos possam ir, conversar, ser escutado. Isso é muito importante. A escuta, falar é muito importante, né? Tem uma participação aqui, André, da Kátia Hoffman, está escrevendo para a gente pelo Facebook, dizendo assim, ó, que é um assunto que deve-se mesmo se alertar, que ela é psicóloga, ela acompanha os trabalhos e que fica assustada com o número crescente de casos de depressão que muitas vezes podem levar ao suicídio. Tem muitos casos de depressão que vocês também verificaram? Claro, os transtornos mentais, eles estão ligados a essa questão do suicídio, com certeza, mas a gente sempre vai reforçar que o suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial. Então, são diversas as situações que acontecem com a pessoa que acaba entrando numa situação de desespero, né? E que quer acabar com aquela dor e acaba pensando na morte. Então, é um conjunto de situações, não dá para a gente colocar só na numa depressão. cesta só, né? Mas as pessoas que têm uma depressão, o que elas precisam? Ser atendidas na rede, ter um acompanhamento, né? E se cuidarem para ficarem bem, né, conseguirem lidar com a vida, apesar da depressão. Sabe que eu fiquei impressionado? A gente fez questão de uma semana, 10 dias, uma entrevista aqui com a delegada Patrícia Sanchoten, sobre o caso lá de encharqueadas. Ela faz parte aqui também. Então, o que a Patrícia relatou para a gente aqui? Que se você vai lá para a internet, você busca grupos, você encontra grupos de incentivo cada vez com mais participantes, pessoas querendo saber há quanto tempo, se você tivesse sido bem sucedido, há quanto tempo você não estaria mais aqui, que é uma coisa absolutamente assustadora, né? E eu ia lhe perguntar justamente isso. Uma orientação para esse mundo, ela está aí dentro desse material também? Mas o importante é isso, que os adultos possam orientar os nossos jovens, que eles não procurem esse tipo de informação, ao contrário, né? Procurem outras atividades mais saudáveis, de lazer. Porque quem procura essa informação é a polícia, e achar essas pessoas. A polícia que achem essas pessoas, né? A gente aborda um pouco essa questão das mídias, mas como a Andréia disse, é um mundo que a gente ainda está muito em pesquisa, a gente não pode afirmar determinadas coisas, né? É claro que o boom tecnológico, ele impulsiona alguns, né? Ele dá mais volume, vamos dizer, a alguns movimentos, né? Mas a gente coloca isso, assim, de que é tudo, inclusive a gente pode usar a própria mídia de forma preventiva, né? Para as questões de intervenções positivas com jovens. Então, a gente destaca isso também. E eu acho que vale, assim, o nosso enfoque principal, assim como a Patrícia veio falar sobre a CIPAV, são nesses programas, tanto nas escolas quanto nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, né? É dessa parte da promoção da saúde, a promoção da cultura de paz, que a gente tem falado muito, né? Então, a gente tem alguns programas, o Programa Saúde na Escola, que está em 437 municípios, a CIPAV, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Violências, né? O Papo Responsa, que é da Polícia Civil e que fala sobre prevenção da violência, o papel da polícia com jovens. Então, um pouco esse é o enfoque, assim, a gente destaca. Conversar, né? E mostrar para eles que há uma saída, que tem gente preocupada com isso e querendo ajudar. Eu acho que isso é fundamental
poder auxiliá-los. A senhora falou bem no início, não falou o restante do que a gente tem que cuidar numa criança que de repente está mostrando algo, uma tristeza diferente. A senhora falou na automutilação, mas quais são os outros sinais de uma forma bem rápida? Os sinais de alerta. De alerta para pais, enfim, educadores que estamos assistindo. Isso, eu acho que na escola e nos serviços como um todo, assim, essa observação de um maior isolamento da criança ou adolescente, né, se ela está mais isolada, com relação à autolesão, quando se observam assim, roupas compridas, mesmo em períodos do ano, né, onde não se usaria, essa questão da tristeza, né, demasiada, esse sofrimento demasiado. Então, observações nesse sentido, tanto externas, né, da criança ou adolescente, quanto do seu comportamento, né, de isolamento. Rosângela, Andréia, obrigado por vocês dois estarem aqui. Muito obrigada. Vamos só repetir o endereço, né, saude.rs.gov.br/saúde-mental, né, tá aí na sua tela. Né, e convido também todo mundo a ouvir amanhã o 90 Minutos, que vai ser sobre esse assunto. Boa. A gente vai discutir a questão do Setembro Amarelo em várias dimensões aí. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Olha, Agora fica um minutinho com a gente aí só. Uma das próxima. ruas mais conturbadas de Porto Alegre está de cara nova e de olho na harmonia entre moradores, comerciantes e frequentadores. A nova João Alfredo foi entregue hoje à comunidade dentro do conceito de ruas completas. A Karine Flores está por lá para nos mostrar como é que está a via e o que é isso, afinal, né, Karine? Uma boa tarde. Oi, André, boa tarde para ti, boa tarde a todos. Exatamente. Quem passa aqui pela Cidade Baixa certamente já percebeu que aqui a João Alfredo está diferente. Agora a gente vai explicar para vocês exatamente o que mudou. Mas só de olhar já dá para ver que ela está bem mais bonita. Eu vou conversar agora com o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana aqui de Porto Alegre, Rodrigo Tortoriello, até para a gente entender exatamente, o pessoal vai começar a observar aqui com a gente o que mudou nesta rua. Boa tarde. Boa tarde, Karine, boa tarde ao pessoal de casa. O que a gente tentou fazer aqui, o que a gente está mostrando é uma nova forma de utilização de uma rua. Por exemplo, ali a gente já pode ver que tem pedestres que estão ocupando uma área que antes era dedicada ao automóvel. E a gente estreita a pista para que reduza a velocidade, acalme o trânsito e a gente possa ter uma nova utilização mais segura para o cidadão. Então, esse trecho ali onde ele está mostrando a faixa de segurança, a gente tem uma faixa de segurança menor do que tinha antigamente, reduz o espaço para que o pedestre atravesse, aumentando a segurança para ele. Então, todo esse conjunto de iniciativas e de técnicas, elas servem para trazer de volta a pessoa para a rua, onde a gente fala a cidade para as pessoas e não para o automóvel. Então, além disso, aqui tem um histórico de uma convivência um pouco traumática entre moradores, comerciantes e o povo que frequenta aqui à noite. Então, com esse tipo de sinalização, a gente permite que durante o dia a gente tenha um novo uso para essa área e que a partir daí a interação entre essas, vamos chamar de tribos diferentes, elas possam ser mais harmoniosas e a gente ter uma convivência mais pacífica e mais gostosa aqui na João Alfredo e toda a Cidade Baixa. O que pode ter nesse espaço? Por exemplo, esse espaço verde que a gente está enxergando aqui, os pedestres podem circular por aqui, mas também aqueles patinetes, as bicicletas podem estar posicionados aqui, de repente um estabelecimento comercial pode botar uma mesinha, uma cadeira. O que pode ser usado nesse espaço? Bom, aqui por enquanto a gente constrói essa área verde como se fosse uma extensão da calçada. Então a gente testa esse espaço, o urbanismo tático é exatamente isso. Você com uma sinalização viária, você cria uma nova alternativa e a partir daí começa a avaliar se deu certo ou não. Então, essa nova calçada, a gente já tem as pessoas ali utilizando. Na outra esquina, a gente tem uma pessoa sentada numa cadeira ali, tomando sol, uma senhora lá tomando sol. Então, a gente já vê a mudança de uso e de hábito das pessoas no primeiro dia. Então, é isso que a gente quer fazer. Esse é o resultado, né, de ter mais segurança. As bicicletas podem parar aqui, os patinetes podem estacionar, que é onde a gente está preparando para ter um uso melhor da via. Com relação a outros pontos da cidade, a gente sabe que está inaugurando hoje aqui, mas você já tem uma expectativa de que em outros pontos da cidade esse trabalho também seja feito? Qual é a avaliação de vocês? Sim, a gente já está planejando para diversos outros pontos da cidade, tem mais ou menos 10 em planejamento. Não dá para antecipar quais são os locais, mas a gente garante que não vai ficar só aqui na área central de Porto Alegre. A gente também quer fazer na Restinga, a gente quer fazer no 4º Distrito e, se Deus quiser, em breve a gente tem boas novidades para apresentar. Legal. É bom que tenha um respeito de todos os agentes no trânsito, né? A gente sabe que tem essa mudança, que todo mundo possa compreender e se respeitar nesses espaços. Sim, essa é uma proposta de um trânsito mais calmo, que é da gente fazer esse tipo de situação onde a convivência entre todos os entes são harmoniosas, né? Então a gente tem carro,
pedestre, bicicleta, convivendo em harmonia. A faixa de bicicleta, que é uma ciclorrota, ela é para compartilhar com a pista do automóvel e não segregada, como a gente costuma ver. Mas por que isso é permitido aqui? Porque a velocidade foi limitada a 30 km por hora. Então, caso tenha algum acidente, a gente reduz a severidade do acidente e não gera risco para o ciclista. A gente vai agora aproveitar, vou pedir aqui para o nosso cinegrafista, vamos atravessar aqui na faixa, então vamos estrear aqui junto com o secretário a faixa para mostrar que realmente tem essa diferença, né? Porque como os carros aqui, eles vêm numa velocidade mais reduzida, tem ali a rótula, né, que precisa bastante atenção, e até na rótula, né, vocês modificaram um pouquinho para que as pessoas pudessem diminuir ali a velocidade e participar da rota com mais segurança. Sim, a intenção é sempre reduzir a velocidade, acalmar o tráfego, que é a técnica chamada traffic calming. E aqui a gente chama isso de ruas completas, porque ela tem o cidadão, o pedestre, ela tem a bicicleta, ela tem também a convivência com os comércios, mobilidade ativa, é a rua viva, é isso que a gente quer aqui, uma cidade mais humana para a convivência entre todos. A gente consegue ver aqui que está tudo bem pintadinho, tudo bem ajeitadinho, a gente vê as placas. Já fica aqui também o pedido, né, para que as pessoas respeitem isso tudo, né? A gente vê, às vezes a gente faz matérias falando das placas que são furtadas. É importante que as pessoas entendam que isso é de todo mundo. Sim, nessa semana que já estava na reta final de conclusão, a gente teve diversos casos de vandalismo. Corremos para substituir, para não deixar a placa vandalizada, e a gente pede à população que cuide com carinho dessa área que é para todo mundo. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Volto com vocês aí no estúdio. Karine Flores, não te escapa de mim não, Karine Flores. Parabéns, teu aniversário é hoje, muitas felicidades, muita saúde pra ti, tá bem? Cadê a Karine? Já fugiu de mim? Já foi, vai pagar o bolo. Saiu correndo, olha lá, ó. Vai pagar o bolo. Beijo, Cá, parabéns pelo teu aniversário, tá? Ah, querida. Olha, saiu uma decisão da 10ª Vara da Fazenda Pública aqui de Porto Alegre, do juiz Eugênio do Couto Terra. Estou com a decisão nesse momento, diz respeito às casinhas de animais comunitários no Jardim do Salso aqui em Porto Alegre. Agora não é mais liminar, né? Ele, na parte final da decisão, que é o que importa, ele diz o seguinte: defiro em parte o pedido de antecipação de tutela formulado para determinar ao município de Porto Alegre que se abstenha de remover ou transferir de local as casinhas de cachorro comunitárias em frente ao condomínio edifício Tulipa, na Ângelo Crivellaro, bairro Jardim do Salso, sob a pena de pagamento de R$20 mil por cada remoção que for feita, sem prejuízo da obrigação do restabelecimento da situação anterior. Portanto, o município está proibido de retirar as casinhas do local. Opa, informação de última hora chegando aqui. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais RS Acontece. A gente já volta. Estamos de volta e Porto Alegre tem a partir de hoje mais 136 vagas na área azul, todas no bairro Moinhos de Vento. Devem estar atentos os motoristas que costumam estacionar na região da Marilã, Nova York, Lucas de Oliveira e 24 de outubro. Já são 4.325 vagas na cidade, que deve chegar a 10 mil até o final da implantação do novo sistema. A Pira da Pátria está acesa desde o último sábado, junto ao Monumento do Expedicionário, no Parque da Redenção. A atividade marca o início da Semana da Pátria. O fogo é protegido por militares e pode ser visitado pela população ao longo dos próximos dias. No próximo sábado, a independência do Brasil completa 197 anos, data marcada pelo desfile cívico-militar e pelo acendimento da chama crioula, a partir de uma centelha da Pira da Pátria que você vê aí na imagem. Terminou! A 42ª Expo Inter se foi e o balanço da feira foi positivo. O principal destaque foi para o setor de máquinas e implementos agrícolas. 420 mil pessoas passaram pelo Parque Assis Brasil nos 9 dias de feira. Crescimento de 13% sobre 2018. Os negócios aumentaram 17%, chegando a 2 bilhões e 700 milhões de reais. Houve elevação no faturamento das máquinas agrícolas, da agricultura familiar e do artesanato. Nos animais, houve queda de 18%. Um dos destaques foi o ramo automobilístico, que faturou 139 milhões de reais, superando em mais de 20% o ano passado. A Expo Inter passou a representar tanto para o setor, que quer ser copromotor da feira a partir de 2020. O aumento de 11,5% nas máquinas agrícolas sinaliza a confiança na safra futura e retomada do crescimento no agronegócio.
Para o presidente da Farsul, o setor sai fortalecido da Expo Inter. Foi excelente, porque existe um alinhamento estratégico entre os produtores rurais, o governo estadual e o governo federal. Por si só, este alinhamento natural, por uma questão de pensamento ideológico dos três poderes, fez com que a Expo Inter nossa deslanchasse da melhor maneira possível. O secretário da Agricultura classificou a feira como um exemplo de superação do produtor gaúcho. Os nossos produtores vêm numa crescente de otimismo, superando vários e vários desafios dentro da sua propriedade e também pelo clima político brasileiro, essas crises que os governos estão passando. Por isso a superação, sim, essa é uma palavra que significa essa 42ª Expo Inter. A Expo Inter 2020 será de 29 de agosto a 6 de setembro. Terminou a Expo Inter, terminando também o RS Acontece, né, André Machado, nessa segunda-feira. Graças a Deus, setembro chegando. A edição de hoje fica por aqui. Você tem outras notícias às 10 para 7 da noite no Band Cidade. A gente volta amanhã, às 1h30 da tarde. Temos um compromisso firmado. Esperamos vocês com mensagens de Facebook, mensagens para o celular do André também. A gente responde tudo aqui, né, André? Sempre. Boa tarde, aproveite o dia. Tchau, até amanhã, gente.